temático. Então, quem não fez as tarefas, tá? Ó, preste bastante atenção. Quem não fez as tarefas dos módulos da frente 123, da apostila 8, eu vou corrigir na quinta-feira, porque eu dei um prazo maior para vocês fazerem. Então, vocês têm que fazer essa semana, tá? Não esquece de fazer. E na quinta-feira eu corrijo. Combinado? Ô, prof, mas você não botou para fechar na sexta? Oi? Você não colocou para fechar na sexta? Na sexta? Acho que foi na quinta, não foi? Ai, É quinta ou sexta, eu vou ver depois que eu coloquei para fechar. Eu aviso. Mas eu só vou corrigir ele na hora que fechar. Por que você não veio? porque eu acordei agora. Colocou pra sexta, sexta é feriado. Ah, é verdade, feriado. Mas vai ter aula, vocês estão sabendo, né? É. Que aula? Como é que é? Ai, fora. É feriado. Você tá louco, senhor? Vai ter Se ninguém atividade. comparecer, não tem A aula. gente tem que comemorar, né? Aniversário da nossa cidade. Para repor o dia que começou as aulas da pandemia. Então, na sexta-feira não vai ter aula ao vivo. Porém, vai ter que colocar atividade no portal, vocês vão ter que fazer, tá? Júlia, você vai pra Castellândia esse final de semana? Acho que eu vou pra Londrina. Porque a gente vai pra Jataí, eu e o Eduardo. Aí, tipo assim, ou você ou o João Pedro pode ir com nós. Então aí vocês decidem. Se você não for ficar aqui... Não, eu não vai dar pra eu ir. Eu vou. João Pedro! Então vai, depois eu vou já tá aí. Eu também vou, bora. Densidade de pressão. Ó, abre a apostila 9, capítulo 20, página 8. Eu trouxe a nota? Consegue enxergar daqui? Tá dando bem? Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar agora o conteúdo de hidrostática. Alguém lembra de hidrostática do ano passado? Foi eu que dei para vocês ainda esse conteúdo. Vocês Não lembram? lembro, não. 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 Hidrostática é o estudo dos fluidos parados. O que são fluidos mesmo? O que é um fluido? Líquido ou gás. Os fluidos são líquidos ou gases, tá? Então, a hidrostática é o estudo dos fluidos, líquidos e gases em repouso, parado, tá? Depois vocês não estudam a hidrodinâmica, que é o estudo dos fluidos em movimento, por conta que é um conteúdo que vai ser abordado na faculdade que for para engenharia. Vocês vão ter uma noção de como que funciona. Por exemplo, o estudo do fluido em movimento seria uma tubulação de uma casa, que vai passar água corrente nesse tubo. Então, o estudo do fluido em movimento tem a ver com quando você vai para uma área específica de alguma das engenharias, tá? E você vai ver melhor a hidrodinâmica. Praticamente todas as engenharias você vai ter esse conteúdo de hidrostática e hidrodinâmica. É a apostila 9, página 8, tá? Densidade e pressão. Vocês já ouviram desde o 7º, 6º ano falando sobre densidade. Mas o que é a densidade? O que caracteriza a densidade? Alguém lembra o que é a densidade? O que é um líquido mais denso que o outro? Eu posso falar que um líquido mais denso que o outro, ele pode ser um líquido mais pesado que o outro? Tem a ver com a concentração, não, prof? Isso, depende. Porque, na verdade, eu posso falar, se um líquido ele é mais denso que o outro, por exemplo, eu posso falar que o mercúrio é mais denso que a água. Porque o mercúrio, ele é mais pesado que a água. Porque a densidade tem a ver com a massa do fluido, tá? Então, o que é densidade? A densidade é a massa dividido pelo volume, tá? Esse aqui é o conceito de densidade. Oxe, o que está acontecendo aqui? Ih, deu pau na minha lousa. Ai, Deus. Tá, enfim. Densidade é a massa sobre o volume, tá? Qual que é a unidade padrão de massa mesmo?
Qual é a unidade de medida de massa no Sistema Internacional? Quilograma. Quilograma. Qual a unidade de volume no Sistema Internacional? Hein? Litro. Metros cúbicos. Então, qual é a unidade de medida de massa específica? Quilo por metro cúbico, tá? Essa é a unidade padrão de densidade. Existe também um outro conceito, que é a massa específica do... Desculpa, eu falei errado para vocês, ó. Esse símbolo do Mi é a massa específica. E o D é a densidade. Só que olha só que interessante, ó. A densidade é a massa pelo volume. Unidade padrão é o quilograma por metro cúbico, tá? A massa específica, que é esse vizinho aqui, ó, é massa pelo volume. Mas tá, então isso quer dizer que massa específica e densidade é a mesma coisa? Então, pelo volume, eles são iguais? Depende. Existe uma diferença, tá? Ó, nós falamos que a densidade é o seguinte. A massa específica, vamos considerar aqui um cubo, tá? Ó, um cubo. Traz uma folha. Traz uma folha, chega. Oh, Deus. Fizemos pronto, desenhei um cubo. Imagine que esse cubo, ele é maciço. O que é um cubo maciço? Ele está preenchido com matéria dentro dele. Então, imagina, ou melhor, essa caixa aqui, ó. Essa caixa minha está preenchida, já está vazia, não está? Está outra. Imagina que eu vou preencher ela aqui com alguma coisa. E ela está cheia. Então, se ela está cheia, ela é um objeto maciço, ela está toda preenchida, tá? Quando eu tenho um objeto todo preenchido, maciço, a massa específica sempre vai ser igual à densidade. Só que, por exemplo, nesse caso dessa minha caixa aqui, ó, como ela está oca por dentro, ela não é maciça, ela não está preenchida, quando eu for calcular a massa específica, eu vou considerar o volume total da caixa. Quando eu for calcular a densidade, na hora que eu for calcular o volume para achar a densidade, eu vou calcular o volume total da caixa menos o que não tem dentro. Então, essa é a diferença, tá? Quando é um objeto maciço, ou seja, está tudo preenchido, a massa específica sempre vai ser igual à densidade. Exatamente igual, não muda nada. Quando eu tenho um objeto oco por dentro, eu tenho uma diferença. Quando o objeto é oco, a densidade sempre vai ser menor que a massa específica. Porque quando eu vou calcular o volume para a densidade, eu tenho que tirar esse volume que não tem aqui dentro. Quando eu calculo a massa específica, eu calculo o volume total. E a densidade, o volume real, menos o que eu tirei de dentro. Tá? Então, existe essa pequena diferença entre densidade e massa específica. Mas, geralmente, elas são quase sempre iguais. Tá? Só vai ter essa diferença quando tiver um objeto oco por dentro. Só que eu disse para vocês que a unidade padrão, tanto de massa específica quanto de densidade, é o quilograma por metro cúbico. Só que existe uma outra unidade, que é a unidade usual. O quilograma por metro cúbico é a unidade padrão. A unidade usual é o grama por centímetro cúbico. Tá? Então, às vezes, se a gente for calcular, por exemplo, a densidade mais específica, é comum você achar em grama por centímetro cúbico. Como que acontece? Para mim transformar grama em centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, eu multiplico por 1000. Para passar de quilograma para grama centímetro cúbico, você divide por 1000. Dá para fazer a conversão de unidade. Então, vai ser como vocês acharem exercícios com essa unidade. Mas você vai ter que transformar para essa para sair na unidade padrão. Tá? Então, aqui nós temos algumas substâncias e nós temos a massa específica em grama centímetro cúbico e em quilograma metro cúbico. Tá? Ó. O álcool, o gelo, a água, alumínio, ferro, chumbo, mercúrio. Olha que interessante. O mercúrio, como eu disse para vocês, ele é mais denso que a água.
Olha a diferença de densidade. Isso quer dizer que o mercúrio ele é mais pesado. Ele é um líquido mais viscoso também. Existe um outro conceito que vocês não aprendem aqui no ensino médio, mas existe a viscosidade. Já viram em química? Viscosidade de um líquido, de um fluido? A viscosidade, ela está mais ligada à espessura. Então, por exemplo, o mercúrio, ele é mais viscoso que a água, ou seja, é mais grosso que a água. Então, a densidade do mercúrio, ele é maior que a água. Então, quer dizer que ele é um líquido mais denso, mais pesado. Então, a tendência se colocar o mercúrio dentro da água, a tendência do mercúrio é o quê? Descer, porque ele é mais pesado. Tá? O que é mais denso fica embaixo, o que é menos denso fica em cima. Aí eu te pergunto, o barco é de ferro, certo? A maioria dos barcos são de ferro. O ferro, ele é mais denso que a água. Olha que interessante. Por que então que o barco de ferro não afunda? Não é aerodinâmica. A aerodinâmica do avião. Alguém sabe me falar se a densidade do ferro é maior que a da água? Então, teoricamente, o ferro teria que afundar dentro da água. Por que o barco é feito de ferro não afunda? Por exemplo, no navio. O navio é pesado pra caramba, ele não vai afundar. Por quê? Por causa do formato. Não. Porque tem ar dentro. Ele é oco por dentro. O navio, não é que ele é oco por dentro. Imagina. O navio, ele afundaria. Imagina o cruzeiro, transatlântico, por exemplo, o cruzeiro antigo. Dentro do navio, ele tem vários furos dentro dele, que é onde a gente transita. Então, dentro dele, a gente considera que ele é oco. Ele não é maciço, ele não é todo preenchido de matéria. Se ele fosse todo preenchido de matéria, ele afundaria, porque ele seria mais pesado que a água. Mas como só como é que chama? Como se fosse carcaça do barco. Casco. O casco do barco é feito de ferro e dentro dele é oco. Então, isso faz com que, se eu comparar a área de contato que ele tem com a água e com o casco, ele fica menos denso que a água, por isso que ele flutua. Não é só por isso, tá? Existe um outro fator que eu vou explicar mais pra frente, que é o empuxo. O empuxo que é a força que a água exerce para cima, tá? Mas esse também é um dos conceitos que faz com que o barco não afunde, tá? Tá. Pressão. Qual é o conceito de pressão? Pressão é quando eu aplico uma força em determinada área, certo? Então, por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho uma certa área e eu estou aplicando uma força nessa área. A pressão é uma grandeza escalar que dimensiona a ação de uma força distribuída sobre uma superfície cuja extensão tem determinada área. Então, esse é o conceito de pressão. Vamos lá, então. Vocês acham que quem exerce uma pressão maior aqui nessa laje da escola? Eu ou o Breno? Pessoal de casa. Quem vai exercer uma pressão maior? Eu ou o Breno aqui na laje dessa escola? Eu por quê? Porque a força do meu peso é uma força. Meu peso é maior que o peso do Breno. Então, em determinada área, vamos considerar que a área que nós estamos pisando é a mesma, porque o pé é o mesmo tamanho quase, não muda muito, a diferença é muito pequena. Então, a nossa área de contato é a mesma. Só que o meu peso, ou seja, a minha força, vai ser maior que a força que o Breno vai estar aplicando. Então, automaticamente, a pressão que eu vou exercer na laje é maior que a do Breno, porque a força é maior. Aí eu te pergunto, vocês já viram naqueles desenhos animados do Pica-Pau? Até outros filmes também, que tem aquela mesa cheia de pregos, a pessoa deita em cima daquela mesa de prego. Vocês já viram isso? Aqueles desenhos? Geralmente parece muito desenho. É uma mesa cheia de pregos, a pessoa deita em cima. Por que ela não se espeta ou ela não morre perfurada por aqueles pregos? Muito bem. Porque a área que o corpo vai estar em contato com aquele monte de prego é muito grande. Então a pressão é pequena. Porque a área é grande. Agora coloca um prego e pisa em cima desse prego. O que vai acontecer?
vai perfurar, porque a área de contato da ponta do prego com o seu pé, a área do prego é muito pequena perto do seu pé, então a pressão é maior. Então é muito mais fácil você pisar num prego só, do que se eu tiver vários pregos e eu pisar em cima de todos esses pregos. Se eu pisar em cima de todos esses pregos, a pressão vai ser menor, não vai me espetar. Se eu pisar em cima de um prego só, eu vou espetar, porque a área de contato do prego vai ser menor. Então, como é que a gente pensa? Quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Tá? Quanto for menor a área, maior a pressão. Uma outra explicação de pressão também é as seringas que a gente costuma utilizar nos postos do hospital. Por que a seringa ela tem aquela pontinha fina? Porque você consegue penetrar numa determinada área, como a área de contato da ponta da seringa é bem pequena, eu faço uma pressão. Se a área é menor, a pressão vai ser maior. Então, eu consigo entrar com aquela seringa mais facilmente no corpo sem sentir tanta dor. Por isso que as seringas mais grossas, com a ponta mais grossa, você sente uma dor maior, porque a pressão é menor. Então, se a pressão é menor, a força é maior. Entendeu? Então, você sente mais. Então, sempre que eu tiver uma área pequena, a pressão vai ser maior. Se a área for grande, a pressão é menor. Tá? Lembra sempre disso. Qual que é a unidade de pressão? Newton por metro quadrado. Muito bem. É comum utilizar, o do sistema internacional é Newton por metro quadrado, mas é comum nós utilizarmos a unidade de Pascal para pressão. Então, Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Tá? É comum a gente achar essa unidade de medida também. Tá, ó, tem outras unidades de pressão também, ó. Tem um ATM, que é a pressão atmosférica, nós utilizamos a pressão de ATM. Um ATM equivale a 10 a 30 Pascal, tá? Aí nós temos várias unidades aqui, mas essas aqui são... Não utiliza. Nós utilizamos o ATM com a pressão atmosférica, utilizamos o Pascal e o Newton por metro quadrado. Essas são as unidades que nós mais utilizamos, tá? Se eu tenho uma força perpendicular, uma força inclinada sendo aplicada numa certa área, para calcular a pressão, eu vou ter que achar componente na vertical. Então, a pressão, na verdade, é a força normal sobre a área. É a força que é aplicada perpendicular a determinada área. Então, se eu tiver uma força inclinada, eu preciso decompor essa força aqui no componente Y para poder calcular a pressão. Tá? Tá. Lei de Steve. A lei de Steve, ela diz o seguinte: a pressão hidrostática, o que é a pressão hidrostática? É a pressão exercida sobre um fluido. É a pressão exercida de um fluido a um objeto, a um corpo. Como seria isso? Se você está mergulhando no oceano, por exemplo, aquela quantidade de água que tem em cima da sua cabeça, você está mergulhando, vai ter uma quantidade de água na sua cabeça. Essa quantidade de água que está sobre a cabeça, ela vai ter um certo peso. Esse peso de água sobre a sua cabeça vai exercer uma pressão nela. Tá? Então, essa pressão que a água exerce em determinado corpo é o que nós chamamos de pressão hidrostática. Como que eu calculo essa pressão hidrostática? Por essa fórmula aqui, ó. A pressão hidrostática é igual à massa específica do fluido, que normalmente é a massa específica da água, que é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 kg por metro cúbico, tá? Vezes a gravidade, vezes a altura. Ou seja, a pressão depende da altura. Então, se eu tenho um mar aqui, um rio, tá? Se eu estou aqui nesse ponto A mergulhando, eu vou dar uma certa altura da superfície, não vai? Se eu estou no ponto B, eu vou dar uma outra altura. Aonde a pressão vai ser maior? No fundo.
porque eu vou ter mais uma coluna de água maior sobre a minha cabeça. Então, a pressão em B vai ser maior que a pressão em A. Então, a lei de Stevens nada mais é que essa fórmula aqui, ó, que define a pressão hidrostática. Massa específica vezes gravidade vezes altura. É pressão, então, unidade de Newton por metro quadrado. Unidade padrão. Tá? Só que nós temos que considerar também a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Toda vez que eu tenho um fluido dentro de um recipiente, ou eu tenho um corpo dentro de um mar, de um rio, a atmosfera ela é composta por vários gases. Né? Vários gases. Esses gases presentes dentro da nossa atmosfera, eles exercem também uma pressão, que nós chamamos de pressão atmosférica. Essa camada de ar que está sobre cima de nós. Então, essa pressão atmosférica, Evangelista Torricelli fez um experimento e ele definiu que essa pressão atmosférica ela vale 1 atm. Como eu disse para vocês, 1 atm é 10⁵ Pascal. Então, toda vez que eu for calcular a pressão em determinado ponto dentro de um fluido, eu tenho que calcular a pressão atmosférica que é exercida na superfície, mais massa específica vezes gravidade vezes altura. Então, na verdade, para mim calcular a pressão, eu calculo a pressão com essa fórmula. Por quê? Olha aqui, o ponto 1 e o ponto 2. A pressão no ponto 2 é maior que a pressão aqui no ponto 1, correto? Porque o 2 está a uma altura maior. Só que tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, não vai ter também a pressão atmosférica que está sendo exercida na superfície desse recipiente. Então, sempre que eu for calcular a pressão, eu tenho que somar a pressão atmosférica mais a pressão dentro do fluido. Sempre vai ser uma atm, é padrão. Aí eu usaria atm ou 10⁵ Pascal. 10⁵ Pascal, unidade padrão. Tá? Quando vai aparecer exercício, vai colocar lá na fórmula 10⁵ Pascal. Tá? Mas é comum aparecer em atm, nos exercícios. E o Stevens também, ele disse que o seguinte, ó. Aqui, ó. Eu estou adiantando, tá? Aqui a lei de Stevens. Então, como que eu calculo a pressão 2? Vai ser a pressão atmosférica mais a coluna de água que está sobre a cabeça dele, dependendo da altura. Como que eu calculo a pressão do ponto 1? Vai ser pressão do ponto 1, pressão atmosférica mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Tá? E se eu tiver agora com dois pontos na mesma altura, a pressão deles é diferente ou é igual? Igual, né? Porque se eu for calcular a pressão do ponto 1, nós vimos que vai ser a pressão atmosférica mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. A pressão no ponto 2 vai ser a pressão atmosférica mais massa específica vezes a gravidade vezes a altura. O que acontece? A pressão atmosférica não é a mesma? Então, beleza. A massa específica é a mesma? Porque eles estão no mesmo recipiente. Então, ela também é igual. A gravidade é a mesma? Então, a pressão hidrostática, ela depende de um único fator. Qual que é esse único fator que vai depender? Da altura. Se as alturas forem iguais, então as pressões também vão ser iguais. Se a altura for diferente, a pressão vai ser diferente. Tá? Então, quando eu tenho dois pontos no mesmo nível, na mesma altura, com relação à superfície, eu digo que a pressão nesses dois pontos, ela vai ser igual. Tá? Já pode assinar 10:45? 10:45 pode assinar, né? Tá. Eu acho que esse módulo aqui de densidade de pressão, ele é... já dá para vocês fazerem os exercícios deles, tá? Eu acho que essa parte aqui de pressão atmosférica já entra no próximo módulo. Mas eu vou explicar até essa parte de pressão atmosférica. Se você fazer esse chamado, depois eu faço. Eu tiro o print. Vamos lá, então. A pressão atmosférica, como eu disse para vocês, é a pressão que essa camada de ar exerce sobre a superfície da Terra, tá? Quem descobriu isso? Evangelista Torricelli. Torricelli que definiu a pressão atmosférica. O que ele fez para descobrir
a pressão atmosférica. Ele pegou um tubo, tá? Ele pegou um tubo, encheu esse tubo de mercúrio, tampou a ponta desse tubo e virou dentro do recipiente que tinha mercúrio também. Então, ó, tinha mercúrio dentro do tubo e tinha mercúrio no recipiente. O que ele chegou? Qual a conclusão que ele chegou? Que essa altura aqui, ó, da superfície do recipiente até o nível da coluna de mercúrio que desceu, era de 76 centímetros. Tá? Então, o que ele chegou com essa experiência? Que a pressão que a atmosfera estava exercendo aqui na superfície era igual à pressão que estava acontecendo aqui dentro desse tubo. Então, ela entrou em equilíbrio. A pressão da atmosfera está exercendo do lado de fora, e dentro do tubo, a pressão que o líquido de mercúrio estava exercendo aqui no ponto 1 era igual. Então, ele estabilizou e entrou em equilíbrio. Tá? Então, chegando nessa conclusão, ele falou o quê? Que essa altura é de 76 centímetros de coluna de mercúrio, certo? Então, nós descobrimos que aqui no ponto 1, ó, deixa eu vir aqui para a apostila do segundo, está melhor para explicar. Desse mesmo conteúdo para eles hoje. Olha que interessante, ó. Vou apagar aqui. Ó, vou pegar aqui que está melhor a imagem do primeiro. Essa coluna de mercúrio aqui dentro, eu tenho o ponto B e o ponto A. A pressão do ponto A não é a pressão atmosférica que está exercendo sobre o recipiente? Então, a pressão do ponto A, ó, é igual à pressão atmosférica. A pressão em B, eu não falei que é a pressão que o mercúrio está exercendo sobre o ponto B. Essa coluna de mercúrio aqui, ó, não está exercendo uma pressão sobre o ponto B? É a pressão do fluido. Então, como que eu calculo a pressão desse fluido? Massa específica vezes G vezes H. Por que eu não considerei no ponto B a pressão atmosférica? Porque esse tubo está fechado. Ó, a atmosfera não está exercendo força em cima dele. Ele está fechado. Aqui a atmosfera está exercendo força. Mas no tubo não. O ponto B só sofre a pressão por essa coluna de mercúrio que está acima dele. Tá? Então a pressão do ponto B é igual ao quê? Massa específica de mercúrio vezes G vezes H. Pela lei de Stevens, se eu tenho dois pontos e eles estão na mesma altura, a pressão dos dois é igual, não é? Eu falei para vocês lá atrás. Então, eu vou considerar que a pressão em A é igual à pressão em B. Mas a pressão em A não é a pressão atmosférica? E a pressão em B não é o μ vezes G vezes H? Se eu substituir, a massa específica do mercúrio é 13,6 vezes 10 a terceira. O G vale 10 e a altura é 76 centímetros, né? Ó, essa coluna de mercúrio que ele jogou no experimento. Então, essa altura da pressão vai ser de 76 centímetros. Calculando, olha que ele chegou aqui, ó, que a pressão atmosférica vale aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ou 10 a quinta pascal, tá? Então, através desse experimento com a coluna de mercúrio, ele chegou no valor de 10 a quinta pascal. Ok? Quem descobriu isso? Evangelista Torricelli. Aí eu vou perguntar para vocês para encerrar a aula. Por que ele fez com o mercúrio esse experimento e não com a água? Muito bem. Porque o mercúrio é mais denso que a água. O Breno respondeu. Como o mercúrio é mais denso, então a altura seria o tubo para fazer esse experimento era menor. Se ele fosse utilizar, por exemplo, a água, daria para fazer? Daria. Só que ele precisaria de um tubo muito maior. Porque a água é menos densa, automaticamente a altura ia ser muito maior. Então daria mais trabalho para ele fazer esse experimento. Tá? Por isso que eu feito com mercúrio e não com água. Ok? Então tentem fazer o módulo 49 de tarefa, tá? Aí na próxima aula, que é na quinta-feira, eu corrijo junto com vocês, combinado? Beleza. Vamos ver quem está presente? Para encerrar, vamos lá. Uma canetinha.
20 do 10. André, tá aí?